Agora, pessoal, nós podemos dizer de modo oficial que Bolsonaro ele é miliciano. E ele é miliciano por fazer um governo tipicamente miliciano. Os áudios do ministro da Educação, Milton Ribeiro, mostram isso. A atuação milicianesca do governo Bolsonaro. Esses áudios deveriam levar Bolsonaro à cassação, mas não vão. Mas no mínimo, o ministro da Educação, o Milton, se ele tivesse decência, ele iria renunciar. Porque são áudios muito graves que revelam mais uma atuação de um gabinete paralelo. Eu quero trazer os áudios, claro, para você, mas você vai fazer duas coisas no comentário. A primeira você vai colocar assim, noivinha miliciana. Eu vou adorar ler isso nos comentários, será um grande prazer. E também coloque se você prefere esse cenário, que é o cenário tradicional, voltamos para ele, ou se você prefere o cenário alternativo, com a estante ao fundo, quero muito saber a sua opinião. E eu vou colocar logo de cara o áudio do Milton Ribeiro, tá? Ele está conversando com dois pastores. O Gilmar e o Arilton, tá? Então quando ele fala Gilmar e Arilton, vocês vão entender que ele está falando com dois pastores. E aí você vai perceber a atuação do gabinete paralelo do Ministério da Educação, assim como tinha no Ministério da Saúde. E o Milton vai falar que o Bolsonaro pediu, foi um pedido pessoal do Milton para priorizar o repasse de verbas para o pastor Gilmar. Eu vou colocar aqui o áudio pelo meu celular e eu espero que vocês consigam ouvir. Se houver algum tipo de corte agora nessa etapa do vídeo, é porque o áudio ficou muito ruim. E aí vai entrar possivelmente um vídeo meu falando sobre os áudios do ministro Milton Ribeiro, tá? Talvez apareça alguma propaganda e eu também vou fazer o corte, mas vamos ver se vai dar certo. Olhem só. Minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Não tem nada com o Arilton e tudo com o Gilmar. Está entendendo, Gilmar? Sim, senhor. Ele também escuta. Ele escuta. Agora é muito sério. Então, o Gilmar. Obrigado. Que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar, apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas. Então, o que esses áudios eles revelam? Esses dois pastores, o Gilmar e o Arilton, eles atuam numa espécie de gabinete paralelo também do Ministério da Saúde. Do Ministério da Saúde não, do Ministério da Educação. O Ministério da Saúde é outro gabinete paralelo. E eles atuavam para receber verbas, destinar verbas para seus apadrinhados políticos ou para os seus aliados. Então eles agiam como sendo lobistas dentro do Ministério da Educação. Essa foi uma reportagem revelada pelo Estadão na semana passada sobre essa atuação do gabinete paralelo. E agora nós temos o áudio que comprova essa atuação, o áudio da Folha de São Paulo. É um áudio simplesmente execrável, que mostra corrupção dentro do governo Bolsonaro. E por que o governo se transformou em um governo de milícias? Porque a milícia ela é um poder paralelo, ela é um poder extraoficial, ela é um poder que não está legalizado. E o governo Bolsonaro se transformou nisso. A começar pelo Gabinete da Saúde Paralelo, que atuou junto com o Bolsonaro para ditar os rumos e fomentar políticas públicas de enfrentamento da pandemia. E nós vimos tudo o que aconteceu, o desastre que foi. Mais de 650 mil mortos e contando ainda porque morrem 300 pessoas por dia, 200 a 300 pessoas pela pandemia por dia aqui no nosso país. E por que isso aconteceu? Eram pessoas sem especificações, mas eram médicos que não eram da área específica para enfrentamento de pandemias ou de vírus, não eram. Então eram pessoas sem especificações, sem atribuições, que estavam lá simplesmente para auxiliar, entre aspas, com os seus interesses, o Bolsonaro a fomentar políticas públicas de enfrentamento da pandemia. Foi um desastre. E agora nós temos isso também dentro do MEC. Perceba que nós temos uma estrutura oficial do governo Bolsonaro, que são as hierarquias do presidente, dos ministérios, dos ministros, mas em paralelo, nós temos correndo um outro governo. Um governo que nós não sabemos quem é, um governo de pessoas que nós não sabemos quem são, mas nós sabemos que existem. E com o passar do tempo, tudo começa a ficar cada vez mais revelado e cada vez mais às claras. É uma típica atuação das milícias.
É um poder que nós não sabemos quem são as pessoas, um poder forte, um poder influente, que a gente só tem ideias de quem sejam os milicianos, mas a gente não consegue oficializar. E se isso ocorreu no Ministério da Saúde, ocorre no Ministério da Educação, será que não tem nos outros ministérios também? Ao que tudo indica, sim, existem nos outros ministérios. Essa é, pessoal, a degradação máxima da nossa república. A degradação máxima. É a destruição que a gente fala desde 2019 que Bolsonaro está fazendo no país. Porque ele tem um governo oficial, mas ele tem um governo paralelo que é muito mais importante. É um governo paralelo que não atua dentro das leis, não atua conforme as regras e que a gente não sabe quem é. Por isso que o Bolsonaro gosta tanto do Telegram, porque o Telegram é um aplicativo miliciano, é um aplicativo que está à margem da lei. Isso remete muito à própria origem do Bolsonaro. A origem no Rio de Janeiro, do Rio das Pedras, onde ficou foragido o Fabrício Queiroz, do Capitão Adriano. Ele coloca, parece que a experiência de vida dele para governar. Não, nós temos essa estrutura, mas vamos fazer tudo paralelo, as rachadinhas. E assim, as nossas estruturas republicanas começam a ser deterioradas por esse governo miliciano, por esse governo paralelo que o Bolsonaro faz. Temos que investigar, porque agora não é só uma questão do Ministério da Saúde, isolada da pandemia. Nós tínhamos o Ministério da Saúde, agora nós temos o Ministério da Educação. O que será mais que nós vamos encontrar com esse governo paralelo e miliciano de Bolsonaro? Por isso que eu falo para vocês, hoje nós podemos falar que Bolsonaro ele é miliciano, porque ele faz um governo miliciano.